Bem-vindo ao Me Conta Seu Processo, o seu espaço para passar pelos processos da vida com as suas amigas psicólogas. Estamos muito felizes hoje, né, Pri? Estamos, episódio mais do que especial. Hoje nós estamos com a professora Edmilson e com a Fabiana. Olá. Nós vamos falar sobre crianças. Ai, chegou o momento de falar sobre infância, né, Pri? Ontem foi Dia das Crianças, então hoje a gente quer falar um pouquinho para vocês sobre esse processo, né, que é tão importante na vida, né, e eu que atendo tanta criança, né, eu vejo que é uma demanda muito recorrente, então a gente está muito feliz com a presença de vocês aqui. Bem-vindos. Bem, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. Bom dia, obrigado pelo convite. Estou muito emocionado, não vi a hora de chegar a minha vez aqui, né? Sou fã de vocês Obrigada. e muito obrigado. O professor Edmilson, que é o Misso, né? Ele é o eu meu ia falar, primo. em algum momento a gente vai falar nisso, então já vamos apresentar É o apelido. Misso, ele é o marido da minha prima, então ele é da família. E ele é irmão da Edi, que é a patrocinadora. Exatamente, então já vamos falar dos nossos parceiros de hoje, Vamos. Pri? Jolie Boutique, como sempre, nos vestindo lindamente. A Edi, além de nos patrocinar, também participou do nosso penúltimo episódio sobre luto. E hoje estamos belíssimas aqui, ó, com a assinatura Jolie. A Jolie já está, faz tempo com coleção de verão, mas agora, chegando o final do ano, você já quer se preparar para suas festas. A minha dica é: vai logo. Vai com antecedência. A Edi entrega para o Brasil todo. A loja física fica lá em Biritiba. E a gente que é aqui da região, facinho de chegar, super tranquilo. Uma curadoria maravilhosa, né, Pri? Mas se você for de outro estado, é só olhar na página delas do Instagram e aí tem as peças e ela vai mandar pra vocês em qualquer lugar. E elas atendem tudo, então você pode tirar dúvidas. Se você pedir mais fotos, elas vão mandando mais peças. Enfim, vale muito a pena. E a gente tem uma novidade. Eva. A gente tá de patrocinadora nova. Ai, que chique. Agora a nossa patrocinadora é o Ateliê Caroline Modinger. Se você não lembra da Carol, a Carol ela participou do nosso episódio falando sobre beleza e autocuidado. Ela é lash designer, ela é especialista em sobrancelhas e cílios com técnicas naturais. E hoje nós temos os cílios e sobrancelhas cuidados pela Carol. Então sigam, Ateliê Caroline Modinger é o @ dela, tá? E o trabalho dela é sensacional, eu recomendo muito, já sou cliente faz tempo, né? Agora a Fabiola também, agora nós estamos com os nossos cílios e sobrancelhas cuidados por ela. E a Carol, ela proporciona, assim, um momento, né, É uma Pri? É uma experiência. experiência. O espaço é muito gostoso. E aí, quando ela termina o procedimento, ela ainda faz um momento relaxante. É muito Sim. bom. O @ dela, da Jolie Boutique, vai estar tudo aqui na nossa descrição. Mas sigam lá para vocês ficarem ligados nas novidades, né? Sim, aproveitem. Bora pro episódio? Bora pro episódio. Então, a gente quer primeiro que vocês apresentem um pouquinho do processo de vocês em relação a isso. Assim, o Edmilson, né, o Misso, ele é professor de educação física, então já tem um trabalho com crianças já há um tempo. E a Fabiana é mãe, é influencer, né, relacionada à educação positiva, né? Então, fale um pouquinho dos processos de vocês. Pode À começar. vontade. Bom, eu sou a Fabiana, tenho 34 anos, sou mãe da Valentina de 10 anos e crio conteúdo relacionado à maternidade. Ele foi se desdobrando ao longo do tempo, como eu fui aprendendo a lidar com a internet, né? Então, hoje eu faço outros vídeos também de rotina, dicas de relacionamento, de várias coisas, compartilhando a minha experiência com a vida, né? E aí eu compartilho muito como foi a minha identificação com a maternidade, que ela não veio de imediato, todo o processo que eu passei para melhorar como mãe, entender as questões da minha filha e identificar principalmente o que não foi bom na minha infância e não replicar, né? Quebrar esse ciclo de como eu fui educado, que não foi bom e não repetir com a minha filha. E estou no processo, né? Eu me coloco como uma mãe que estou tentando aplicar a educação positiva. E vou aprendendo, compartilhando, falo que o meu maior medo é a adolescência. Então, assim, da mesma forma que eu compartilho, eu também aprendo muito. E principalmente com os jovens que compartilham muito comigo. Gente, é muito interessante. Conheci o perfil da Fabi pelo TikTok, né? Apareceu lá pra mim. E a forma como você descreve as situações é muito realista, né? Ela traz ali uma situação com a Valentina que você fala, nossa, isso super acontece no cotidiano. E as saídas também que você vai trazendo são realistas, né? Porque eu acho que quando a gente pensa na maternidade, na educação positiva, às vezes fica uma coisa muito idealizada, né? Eu tive muito essa dificuldade, por isso que eu quis trazer de uma forma assim. Não é assim que você vai ler e falar,
abaixa, olha no olho da criança e vai dar certo. É bem complexo, mas vale a pena. Então eu tento passar isso. Legal. Bem linda. E você, Misso? Bom, Edmilson, mais conhecido como Misso, né? Professor Misso. Tenho 41 anos, sou formado em Educação Física, pai da Yasmin e da Sofia. As crianças mais maravilhosas do universo. Vocês vão conhecê-las. Noivo da Kelly, já tenho mais de 15 anos na área, sou apaixonado pela área, né? Leciono na Escola Municipal em Itaquaquecetuba e no Objetivo de Biritiba-Mirim. Que legal. E da onde surgiu a ideia de você focar o seu trabalho como educador físico para as crianças? Porque é algo que é incomum, né? Acho que as pessoas geralmente elas fazem a educação física para focar em adultos, né? Da onde surgiu essa ideia de você focar com crianças? É verdade, isso foi até antes da faculdade, acho até quando eu era bem menino mesmo, porque eu sempre pratiquei esporte e um esporte que eu sou apaixonado é a capoeira. Então lá eu comecei já ter um carinho, assim, cuidar um pouco das crianças, dar uma atençãozinha para a criança, e isso já foi desenvolvendo. E quando cheguei na faculdade, conheci uma professora que era muito especialista mesmo nessa área, então fui caminhando, caminhando junto com ela, participei de alguns projetos voltados para a criança, então isso fomentou mais ainda a minha vontade, minha área mesmo de trabalhar, e daí para frente só foi sucesso, graças a Deus. E o Misso, ele e a Kelly, né? Eles têm uma forma de criar as crianças também, que é bem trazendo as crianças para serem crianças mesmo, né? Então a Yasmin já tá entrando na adolescência, mas ela ainda ela tá indo nesse caminho bem devagar. Eu vejo que não há uma pressão, né? De você já é uma adolescente, que eu acho que coisas que nós ouvimos, né? Principalmente por sermos meninas, né? Né? Cobrança é diferente. Você já é uma mocinha, você já tem que se comportar, você já tem que fazer não sei o quê. O Misso e a Kelly não fazem isso, né? Muito, não, vamos brincar também, vamos pular também, vamos nos divertir, né? Eu acho que isso é bacana. É verdade, né? Aí, minha parceira, a grande parceira Kelly também, é apaixonada por criança, isso também acho que desde adolescente, então casou bem legal a nossa parceria e acabou reflete mesmo para as meninas. A Sofia tem 8 anos, e Yasmin também tinha essa idade, até menos, tinha esse carinho. A gente chega em certo lugar, aí tem criança, daqui a pouco já tá as duas lá. Cuidando ao mesmo tempo, se divertindo, mas cuidando, aquele carinho mesmo pela criança, é muito bacana. Sim. Pri, conta um pouco também, né, pra todo mundo, como a gente geralmente fala de temas adultos, quando a gente fala do nosso trabalho, a gente falou mais no viés, né, do atendimento de adultos. Como é que é o seu processo como psicóloga, lidando com crianças, avaliando crianças, enfim, conta um pouco. Bom, na faculdade, o meu primeiro estágio de clínica foi com criança. Então, eu estava aberta na faculdade, assim, falei, vamos atender o que vier. E aí, meu primeiro caso foi de uma criança. E eu achei tão legal, assim, acho que isso me inspirou bastante. Só que aí, quando eu me formei, eu fui para o hospital, né, fui fazer pós em hospitalar, e aí lá eu também estava aberta, né, eu falei, não, eu quero atender pessoas com questões neurológicas, né, porque era a proposta da pós-graduação. E aí lá eu descobri o universo das crianças com deficiência. As crianças com atraso no desenvolvimento, as crianças com malformação congênita. E aí eu me apaixonei. Eu falei, gente, que sensacional. Porque assim, a criança numa condição atípica do neurodesenvolvimento, né? Então, aconteceu alguma coisa com ela que tirou ela do desenvolvimento esperado, né? E aí, um monte de gente olha pra isso e fala assim, não tem o que fazer, né? A criança vai ter... Uma criança com algum diagnóstico de deficiência intelectual, né, de transtorno do desenvolvimento intelectual, um rebaixamento cognitivo, ela não tem chances de se desenvolver? Claro que tem. Vira um paliativo, né? Ela consegue. Tanto que até o conceito de idade mental não existe mais, não se usa mais. Porque as pessoas faziam uma avaliação, davam uma idade mental, elas iam equiparando a idade para sempre, né? E não, isso foi vendo que mesmo a criança com atraso, ela é capaz de se desenvolver. Então, foi um universo, assim, que eu me apaixonei e
eu via que o meu trabalho fazia sentido. Então, meu trabalho era fazer avaliação para dimensionar essa cognição e aí depois pensar em intervenções para essa criança se desenvolver. E aí, no consultório, não é só criança atípica que chega, é criança típica, com queixas de dificuldades funcionais de dia a dia, né? Então, também faço esse trabalho, né, de avaliação e psicoterapia com esse público. E aí, as demandas são diversas, né? Suspeitas de transtornos do neurodesenvolvimento, que a gente sabe que está super em alta ainda, né? Suspeita de TDAH, suspeita de autismo, né? De transtornos de aprendizagem. Então, é legal a gente ver, assim, em que momento do desenvolvimento a criança tá, o que é esperado para aquela idade, porque também tem muito isso de, meu filho fica ansioso demais, assim, ou então, meu filho é desatento, mas ele tem 4 anos, ele tá explorando o mundo, ele tá inserido numa sala de aula com um monte de crianças novas, principalmente as crianças vindas da pandemia, né? Que ficaram trancadas dentro de casa, né? Então, acho que é um desafio, né? Mas eu acho que o desafio maior é lidar com os pais do que com as crianças mesmo. Ops. Ops. E você, Fabiola, como foi seu contato com crianças? Quando eu me formei, eu fui primeiro para a área da educação por um tempo, e aí majoritariamente lidando com crianças, né? E quando comecei a ir para o atendimento clínico, lá na Prefeitura de Arujá, eu atendia exclusivamente crianças, né? E demandas variadas. Atendi algumas crianças que estavam abrigadas em alguma casa de acolhimento. Atendia crianças com demandas emocionais em geral. E foi uma jornada maravilhosa, assim. Eu achava que eu ia ser terapeuta de criança para o resto da vida. Porque é uma outra linguagem, né, Pri? E é uma linguagem que eu me sentia muito confortável, né, de atuar. Mas, nesse processo, né, com os pais e de orientação e de troca, eu fui percebendo que eu precisava também entender mais de como poder apoiar os adultos que apoiavam as crianças. Porque ela tinha lá 50 minutos comigo na sessão com um apoio qualificado e tudo mais para ela viver as experiências dela, mas depois ela saía, né? E aí eu comecei a fazer mais movimentos de atendimento à família, de orientação. Chegou um período que eu atendia praticamente a mesma carga horária de atendimento com a criança, era de atendimento com os pais. E aí fui entendendo que, peraí, né? Além do cuidado com a criança, que eu acho que é fundamental, né? Os terapeutas infantis, mas tem todo um processo do adulto olhar para a criança que ele foi, como ele recebeu esses cuidados e como ele consegue atualizar isso enquanto educa uma nova criança. Que é um negócio complicadíssimo, né? Nós não somos mães, eu e a Pri, né? Somos mães de pet, mas... Beijo, Mingau. Mas como a gente vai atuando, inclusive a gente chamou vocês porque vocês estão nesse lugar, né? Como pais, é todo um processo psicológico super complexo, né? E aí eu passei a me dedicar ao atendimento de adultos, que começou com atendimento de mães. Então, a minha clínica é uma clínica que eu atendo muitas mães, né? Mas na psicoterapia do adulto, para que o adulto consiga reconstruir esse caminho que ele passou, olhar para a criança que ele foi, atualizar isso para poder ser um adulto cuidador também. E não só ser o cuidador, mas que esse era um aspecto importante. Então, por isso que eu fiz essa transição, né? E hoje atendo majoritariamente adolescentes e adultos, né? Então, a nossa ideia com o episódio hoje é que a gente pudesse falar desse lugar mais técnico, que a gente observa, mas principalmente o lugar de fala de vocês, né? Como pais e profissionais também, né? Que vão atuando nesse campo da infância, porque não é fácil, né? É um processo complicadíssimo, né? E acho que seria legal se vocês falassem como foi pra vocês o desafio da maternidade e paternidade, assim. Como é que foi pra vocês? Mesmo com o interesse, no seu caso, Miss, como interesse com crianças, né? A Fabiana, não sei se já tinha algum interesse antes, mas como é que foi esse desafio, assim? De repente, sou mãe, sou pai, né? Tenho uma criança que depende exclusivamente de mim. No meu caso foi bem complicado, porque assim, desde pequena eu sabia que eu não queria ter filho. Era uma certeza na minha vida, eu não queria ter filhos. E aí, né, só tem uma forma de não ter filhos, que é não fazendo. E aí eu cometi esse deslize, engravidei assim numa fase que eu tava numa adolescência, digamos assim, com 22 anos, curtindo, tinha terminado o relacionamento e tal, engravidei de um namoro e falei, meu Deus, o que vai acontecer agora, né?
E demorei muito tempo assim, pra aceitar a gravidez, meses, aí nasceu, e a gente já vem com aquilo de, você vai olhar pra criança e vai ser o maior amor do mundo. E aí aquilo já começava a me incomodar porque não aconteceu comigo. E você já vem com frustrações, pequenas frustrações que você vai trazendo. Eu falo, mas eu não olhei e amei. Tava feliz porque tava todo mundo bem, todo mundo saudável, mas assim, ansiosa com o processo que seria. Enfim, fomos indo. E a todo momento, conforme ela foi crescendo, eu pensava assim, por que ela faz isso? Se a minha mãe olhasse pra mim, eu teria parado. Então, tinha muito essa questão de como eu fui educada e por que a minha filha não agia igual, entendeu? E eu brigava, e eu batia, e eu gritava. E aí eu comecei a perceber que, assim, como era pra você como criança, né? Não era legal, eu não gostava, então eu não quero que ela passe por isso. E aí eu fui buscando meios de transformar a minha educação, quando eu conheci a educação positiva. Só que aí também, logo de cara, eu falei, não funciona. Eu acho que só funciona com essas mães que são calmas, não é minha personalidade e tal. Mas aí estudar, desenvolver, e cada dia é uma evolução, né? Eu falo pra todo mundo. Não é fácil. Educar da forma tradicional não é fácil, positivamente também não. Mas o benefício de educar positivamente é muito maior. Traz muitos benefícios. Então, aos poucos, eu fui conseguindo. E aí me veio essa vontade de tentar passar essa informação de, assim, a gente precisa quebrar o ciclo da nossa educação, que é o que você falou que eu acho muito importante, porque, assim, tratar as crianças é necessário, só que realmente, se não tiver um cuidado com quem vai cuidar dessa criança, diminui todo o trabalho que você está fazendo, né? Porque a criança sai do seu consultório e volta para uma realidade que ela não tem esse acolhimento. Então, eu senti essa necessidade de falar a minha experiência como mãe e tentar alcançar outras mães e crianças também, que eu sempre falo, eu achei que eu ia falar com os pais, mas aí no TikTok acabou que meu público é muito novo, e aí a gente troca muita experiências, pedem conselhos e tal, eu tomo maior cuidado, obviamente, mas sempre dando essa visão de mãe, que a gente tá preocupada, que a gente também não sabe lidar, que a gente tá aprendendo, pra eles não se revoltarem tanto, né, e tentar fazer um meio campo ali. Lá no campo dos comentários é muito comum a adolescente falando, Fabi, fala com a minha mãe, explica isso pra minha mãe. É bem comum. Ai, queria que a minha mãe visse seu vídeo. Aí eu falo, tenta ouvir meio alto perto dela. Tipo assim, porque eu não vou falar. A gente nunca sabe como é a relação do outro lado, né? Bem arriscado. Então eu falo, sei lá, às vezes você pode estar ouvindo um pouco alto, né? E sua mãe escuta, vai tentando. E isso que você falou é super importante, mas os meus estágios na faculdade, né, quando eu dou supervisão de estágio clínico, são só de infantil. Esse é o cenário ideal, que os responsáveis pela criança façam psicoterapia e a criança também faça. Mas a maior parte dos casos, o que a gente vê é só a criança que faz o atendimento psicológico. Então, quer dizer que não vai ser efetivo? Não, muito pelo contrário. Eu sempre falo para meus alunos, eu falo, olha, se os responsáveis não fazem terapia, se a gente falar, também não vou atender essa criança, vai ser um ciclo, né? O adulto não fez terapia, a criança não faz terapia, a criança vai ser ferrada na cabeça, e aí depois ela vai se reproduzir, que vai formar outros adultos que também têm problemas. Então... E a gente sabe, querendo ou não, acaba sendo uma bolha terapia, né? E o pai, a mãe, ele acaba levando a criança em casos, assim, extremos, digamos assim, quando tem uma indicação, quando ele suspeita de algo, ou infelizmente quando uma coisa ruim acontece. Mas, no geral, da maioria da população, as pessoas não têm acesso, né? Pra falar, vamos todos para a terapia. A gente complicado, entende, sim. Tem esse cenário também. Acho que tem a coisa de priorizar. Às vezes a família só consegue priorizar um naquele momento e vai ser a criança, né? E às vezes a demanda até não é nem algo tão grave, digamos assim. Só que a família não tem repertório, não sabe lidar. Não, e outra, tem uma coisa que acontece na minha família, que é assim, eu pago a terapia pra você. Não, eu não preciso. Aí eu penso, preciso. Se falou isso, pode marcar o psicólogo. Você precisa. Eu não preciso, eu tô bem. Eu falo, tá bom. E pra você, Missa, como foi esse desafio da paternidade? E você tem duas ainda. Sim, bem diferente, porque eu sempre quis ser pai. Sempre quis ter E a Kelly sempre quis ser mãe. Joinha ali, né? Então, aí encontrou os dois, pronto. Deu match. Né? A Kelly, só um parênteses. A Kelly é minha prima e ela tem a minha idade. A gente estudou junto, assim. A Kelly, ela queria tanto ser mãe que quando a gente era adolescente, a Kelly nem tinha namorado na vida ainda. A gente passou uma vez em frente a uma loja de produtos infantis.
a Kelly comprou um mini cachecol de criança, sabe? Aí ela falou, vai ser pra minha futura filha. Eu falei, Kelly, você nem sabe se você vai ter filho. Não, e ainda era menina, né? É pra minha futura filha. Eu falei, como você nem sabe se você vai ter filha? E ela teve 2. Tá vendo? Aí encontrou um misto, né? Pronto. Mas, então, meu sonho sempre é ter filhos. Eu queria ter até mais, mas hoje em dia a gente tem que ter um controle, né? Aí, acabei sendo pai da Yasmin. Yasmin veio. Então, é diferente mesmo, porque tudo que eu via antes, foi, puxa, eu quero fazer isso com a minha filha. Eu quero viver esse momento. Na verdade, eu vivi esse momento, vivo esse momento, é a mais ainda, além, né? Desses momentos que eu sonhava tanto, né? Mas aí a gente dá uma brecada, porque é diferente também, é seu filho, então a gente consegue puxar um pouquinho mais a rédea, mas não muda não, porque eu ia pra escola dar aula, então quando a Yasmin não tinha aula nesse período, ela ia comigo também. Pai, posso ir? Então, aí eu via ela brincando, eu aplicando atividade, e ela também interagindo, me ajudando, depois virei professor dela, fiquei um bom tempo sendo professor dela, e é isso. Quando eu descobri que era isso que eu sonhava tanto, e hoje eu coloco em prática. Aí vem a Sofia. A Sofia também, ninguém é igual mesmo, né, gente? É incrível, né? O jeitinho. E a Sofia puxou mais um pouquinho pro meu lado. A Yasmin bem a mãe mesmo, sabe? Igualzinha. É muito, né? É bem mais calma, né? Carinhosa, mas a Sofia tem as peculiaridades dela que é incrível. Então, me vi aquilo tanto que queria ser pai, e eu acho que eu tô pelo caminho, acho que acredito no caminho certo, né? Educando, mas é diferente, gente. É realmente quando a gente vê filho dos outros, né? Aí vem o nosso e a gente tem aqueles perrengue, mas a gente consegue passar por cima e vai tocando, mas é muito bacana. E você também tem o desafio de lidar com pais, né? Porque você é professor, né? Como que é pra você lidar com pais das crianças? Porque você, sendo um professor de educação física, que passa atividades, na pandemia eu via que você montava atividades para passar para os pais. Como que você percebeu isso, assim? É uma adesão mais complicada? Que vocês acabaram dizendo aí, às vezes o pai, né? Mas realmente, chegou na pandemia, foi até bom se tocar da pandemia, eu vi que a necessidade, né, de movimentar, né? Que a minha ideia era se movimentar, né? A criançada dentro de casa. Aí eu tinha que pensar no quê? Na atividade, porque às vezes não tinha espaço, aqueles que tinham bastante espaço, então aplicar uma atividade que atingisse todos, né? Todos. Então aí essa parceria com o pai, eu costumo ter, ainda mais professor de educação física, que tem essa parte social, né? Então o pai também acaba vindo, é muito bacana. Eu tenho um projeto social, né? Que atendo, vou num bairro e num domingo eu passo uma atividade, brincadeiras, e é tão legal ver o pai se envolvendo, o pai vendo o filho pular corda, o pai posso participar, professor? Pode também, entra, pede lata. Nossa, eu brincava disso, meu filho nunca brincou disso. Então, quando traz o pai, se torna tudo mais fácil, né? Lógico, também não é mil maravilhas, né? Mas é bacana. É muito, agrega muito quando você traz os pais para junto com nós, trabalhar junto, né? Lá em Itaquá, a nossa escola atende... A gente tem um núcleo de atendimento com crianças inclusiva, né? E é muito bacana também, sabe? Que essa parceria que a criança tem com a outra, o cuidado que ela tem com o outro, é muito bacana, né? Aí é onde o pai também procura muita gente, atividade, né? O movimento, o filho às vezes tem a dificuldade do seu movimento, então o pai procura e vê que está evoluindo, aí vem a gente, professor, poxa, bacana, será que eu consigo também aplicar isso? Tem sim, aí a gente, fora na aula, a gente passa alguns movimentos, mas o pai sempre tem que estar ao lado do profissional, do filho. E na nossa época a educação física era só, vai lá, joga bola e pronto, né? E olha lá. Para as mulheres, então, as meninas, né? Ixi, a gente ficava na torcida do Interclasses e era isso, né? Então é muito importante esse resgate, né? Eu acho que um ponto que é legal a gente falar agora também
Por que é tão importante a gente pensar na proteção, no cuidado e na estimulação na infância, né? Porque a nossa legislação brasileira é muito nova ainda, né? Garantindo esses direitos quando a gente pensa no Estatuto da Criança e do Adolescente e todas as atualizações que vieram depois. Então, assim, é muito recente essa ideia de que a criança, ela pertence a uma categoria social específica, com detentora de direitos e com necessidades de cuidados específicos também. É tudo muito recente. Então, a gente ainda está num momento que essas coisas entram em contraposição. Por exemplo, eu penso nos meus pais. Eles começaram a trabalhar muito cedo. Hoje a gente entende que era exploração de trabalho infantil, né? Isso tem um nome. Mas na perspectiva deles, é muito esquisito que hoje a gente pensa, por exemplo, em não sobrecarregar as crianças com atividades domésticas, porque elas precisam ter mais tempo para brincar, mais tempo para estudar, embora elas podem ser introduzidas, mas tem que ser adequado à etapa, né, e tudo mais. Então, fica aquele choque, né, de leituras, porque a infância que eu vivi tá muito diferente dessa. Será que essa é a geração mimimi? Porque agora não se pode mais nada, agora a gente tem que falar de forma respeitosa. Então, acho que essa é uma discussão importante, assim, né? Por que a gente precisa, assim, atualizar essa forma? Atualizar não significa que a criança não pode ser de forma nenhuma estimulada ou exposta a limites e tal, mas que a gente precisa entender que são pessoas. E se eu não falo com um adulto de uma determinada forma, não é adequado que eu fale com a criança também, né? Como que é a visão de vocês sobre isso, né? Sobre esse conflito das gerações em relação a entender o que é infância e adolescência. Eu vejo isso de uma forma muito complexa que abrange várias coisas. Isso que você falou de trabalhar, por exemplo. Para os nossos pais, avós mais ainda, era tipo assim, dignidade. Eu trabalho desde cedo. E a gente vem de um outro cenário, de outra geração que você comprava uma casa. Hoje em dia você não compra uma casa. E aí envolve várias outras questões que hoje em dia as pessoas falam, a geração, eu nem sei qual é a geração de agora, que não trabalha 44 horas por semana. Então, assim, a gente tá numa linha que é o que a gente viveu numa outra época, eles viveram numa outra época, a gente se dando conta que talvez a gente trabalhe demais mesmo, e as crianças, apesar delas terem leis específicas para elas e tal, é meio teórico, porque na prática a criança é invisibilizada, entendeu? E a criança, ela é vista como, eu falo, você obedece, você não merece respeito, porque você não sabe nada. E isso impacta demais, tanto que é inegável a gente falar hoje que a profissão do futuro são os psicólogos e os psiquiatras, eu brinco, porque assim, os problemas de saúde mental, eles só agravam, e isso é muito resquício da nossa infância. Agora que a gente tem muito mais acesso à informação, como eles têm. Então, assim, cada vez mais que eles vão tendo acesso, não tem um apoio em casa, um respaldo para qualquer dúvida, para qualquer questão, a cabeça vai o quê? E isso vai gerando tantos problemas. Então, assim, por mais que a gente tenha leis específicas, a gente precisa olhar para a criança como ser humano. E não é nem só porque a gente tem, é porque realmente é, entendeu? E eu sei que a gente está muito longe disso. Eu não vou desistir de continuar tentando, mas é bem complicado. Os adultos, eles realmente olham para as crianças como eu mando, você obedece. Você não tem lugar para falar aqui dentro. Nem lugar de fala, lugar para falar aqui dentro. E os pequenos detalhes que eu sempre gosto de dar exemplo prático. Às vezes a gente vai sair para comer, eu falo, Valen, se arruma, vamos sair. Onde a gente vai? Almoçar. Não falo para onde vai, não pergunto se quer ir. E por que a criança não pode? Se ela falar que não quer, eu vou falar, mas a gente precisa ir. Aí você vai explicar, e você vai falar. Mas a maioria dos pais, eles não... Além de não quererem, eles não têm essa hábito, né? Não é cultural você ouvir a criança. Então, eu acho que, além de leis e tal, que são importantíssimas, óbvio, mas a gente precisa ir mudando na cabeça das pessoas, aos poucos, que a criança é um ser humano. E ela precisa ser ouvida. Os adultos, eles têm muito medo de dar satisfação para a criança, quando, na verdade, isso só gera vínculo. E, assim, onde que o amor, o respeito vai gerar uma relação de atrito, né? É muito difícil. Se você dialoga, se você expõe, se você explica. Então, eu acho que a gente precisa só virar a cabecinha mais para isso de, tipo, dê atenção, dê satisfação, escute a criança. Isso melhora muito a relação e não é uma coisa... Não, é uma coisa muito difícil. É uma coisa... Eu falo que não é, mas é. É porque quando a gente é criado assim...
Você não consegue, é bem difícil mesmo. É um exercício. Eu falo pra todo mundo, é exercício. Um dia você consegue, outro dia você não consegue, até que fica mais prático. Mas é difícil. O que você pensa sobre isso, Miss? Eu acho que encaixa muito na disciplina, sabe? Ouvir, como você disse, a criança é fundamental. O que o pai, geralmente, hoje com a tecnologia, né? Eu ouço muito, assim, na minha área, assim, a tecnologia, mas, professor, só fica no celular, só fica na TV. Sim, faz mal? Faz, mas tudo tem a sua medida, né? Então, eu falo para ele, pai, por que não apresenta para ele? De repente, eu trabalho com a tecnologia nas minhas aulas, sim, muito. Então, eu trago para eles a pesquisa através da mídia, eles mesmos trazem pra gente também, que nem o Delo, é muito bacana ter, acompanhar, entendeu? Então, faz parte da tecnologia, sim. Então, aí o pai chega assim, nossa, eu já tirei o celular dele, falei, não, pai, não é assim que funciona, né? Vamos por etapa e tal, faz parte, hoje a gente vive disso, então a gente tem que caminhar também junto com eles, então, aquele que foi lá atrás, sim, nós temos que aproveitar muita coisa lá atrás, sim, só que a gente tem que se adaptar com essas novas tecnologias. Então, aí, não podemos barrar. Você fica isso, né? alienando a criança também, né? Porque hoje o celular é uma realidade. Então, você falar, não vai ter acesso, você vai alienar essa criança, de acordo com a idade, obviamente, né? Mas é isso mesmo, né? Incluir, porque... Incluir, da forma exatamente, correta. A palavra é essa. Incluir com os seus limites, né? Lá em casa a gente funciona muito bem isso também, né? Na pandemia, por exemplo, foi através do quê? A nossa informação. Através do celular, né? Então, a tecnologia. Então, olha a parte boa. Então, geralmente eu até falo pro pessoal, pai, como foi na pandemia? Quando minhas aulas? Como foi minhas aulas? O pessoal foi verdade, então, ele tava no celular. Dá uma distraída, a gente tem que acompanhar sim, gente. A gente tem realmente... Tem que supervisionar, né? Supervisionar sempre, né? Porque até a gente mesmo, às vezes, a gente vai falar uma coisa, daqui a pouco a gente já... Tá, desvia o 3 caminho, horas. já tá lá. Exatamente, a hora passou. E com a criança mais ainda, né? Então, é isso que eu ouço muito, né? Nossa, mas a gente vai alinhando tudo isso. E eu penso que, assim, em relação a isso da tecnologia, aí fala pra criança, né? Você tem que deixar o celular de lado. E aí, qual é a proposta? Né? A proposta você vai deixar o celular de lado pra quê? Pra fazer lição de casa, pra ficar sentado olhando pro ar, vazio, pra vida. Isso é um assunto que gera muita polêmica na internet, muito, porque assim, eu uso o Family Link no celular da minha filha, que é esse aplicativo de controle parental. E aí, é vídeo que dá, assim, milhões de visualizações de crianças e adolescentes, assim, falando... Eles pegam umas fake news que roda por aí, eles sempre mandam a mesma. Adolescentes se mataram por isso, e nananana. Aí eu falo explicando, mas assim, pra se atingir alguém eu já tô feliz. Mas eles insistem nisso. Desculpa, eles não insistem. Eles sempre trazem à tona isso de que isso gera ansiedade nos adolescentes e tal e tal. E aí eu falo pros pais, não adianta você tomar o celular, você precisa conversar e explicar. Eu peguei a Valentina e eu já falo pra vocês, tem dias que eu escolho as minhas batalhas. Não é todo dia que eu falo, olha, filha... tem dia que eu falo, joga Roblox o dia inteiro, que assim, eu não tô conseguindo falar não hoje, entendeu? Mas no geral, eu falei, você acorda tal hora, você fica tanto tempo na escola, você dorme. Você tem essas horas livres do dia. Se você ficar 2 horas no celular... É muito comparado ao tempo que você está acordada. Fica feliz? Não fica feliz. Mas aos poucos, e tem que substituir a atividade. Então, assim... Sim. E eu dei um iPad para ela também. Mesma coisa. Eu falei, vai ficar liberado. E a gente vai ver como vai ser. Ah, minha filha, acordou, já tá. Aí eu falei, olha... Eu vou começar a bloquear de manhã. Eu vou colocar que ele vai desbloquear a tal hora, vai bloquear... Não, porque não sei o que. Eu falei, então, você tem mais uma semana pra gente ver. Então, a nossa rotina vai ser essa. E aí, que eu falo que não tem o castigo. Tem a consequência, que é uma linha bem tênue, na verdade. Mas, eu falei, não, você fica com ele liberado ainda. E a gente vai ver. Você tem que acordar, fazer isso, tomar banho, finalizar o seu cabelo. Seu uniforme tem que estar pronto, tá? Ela tem 10 anos de idade. Só que, gente, é uma polêmica. 10 anos parece muito pequena. É pequena, é uma criança. Mas a Valentina, ela tem uns 14, brincando, Hoje em brincando. dia é assim, né? É de verdade. Enfim, o iPad, ela não conseguiu cumprir os combinados e tal. Eu falei, bom, conforme a gente tinha combinado, então o iPad vai liberar 11 horas da manhã, que você tem que estar pronta pra escola, você vai almoçar, então você tem essa 1 hora pra usar o iPad. E foi meio caos, mas assim, você teve semanas pra entrar no combinado. E aí foi super de boa, foi melhor do que eu esperava. Não cobrava só uns dias só. Por quê? Porque não é sobre não tirar, é sobre ter combinados e explicar o porquê ter e o porquê não ter. E eu falo pra ela, além de conteúdos inadequados,
o que me preocupa muito, a questão comercial, consumo. Sim. De consumo. Porque, assim, a gente tá recebendo informação passiva ali o tempo todo sobre coisas que a gente não sabe que a gente não precisa e desperta um desejo. E nessa idade quer pertencer, né? Quer ter. Então, e tudo isso. Então, assim, eu explico pra ela. Vai ter chateação? A gente não pode esperar que o filho não fique frustrado. A gente tem que estar preparado pra lidar com a frustração. Isso faz parte de educar. Então, assim, eu vou evitar porque meu filho vai ficar bravo. Vai, assim como a gente. Então, assim, vai bater na criança porque ela tá frustrada. Te batem quando você tá frustrada. Então, é assim, pequenos detalhes do dia que a maioria a gente consegue abordar com diálogo. Sim. E não é só você fala e a criança aceita. Não, mas assim, conversa. E eu vejo que isso é muito, muito, muito comum, assim. Além da questão da tecnologia, a questão da frustração, né? Acho que quando você colocou sobre a nossa diferença de criações, né? Desculpa. Que quando a gente era criança, era muito... O pai olhava, a gente já sabia, né? Então, aquela coisa mais de respeito e tudo mais. Mas, assim, a nossa geração, ela ainda é muito cobrada pela questão da produtividade, né? Então, nosso valor é medido, né? Pelo trabalho. Né? A gente conhece alguém, o que você faz da sua vida, né? A nossa geração, os millennials, né? E as gerações atuais, elas não fazem isso, né? Não, muito pelo contrário. Há uma crítica, né? Os adultos, eles trabalham demais e a gente não quer isso pra gente. Ok, bacana, até a página 2, né? Porque eu vejo que há uma inversão agora de contraponto, que assim, tudo bem, a gente precisa de mais tempo livre, ok. Só que aí eu vou precisar de mais tempo livre para ficar mais tempo na internet, mais tempo consumindo redes sociais. Aí também não tá adiantando muito, né? E aí, em relação às crianças, aí eu vejo, as crianças, elas... os pais tiram as redes sociais, eles não dão nada em troca para essa criança. Ela vai ficar lá sem nenhum tipo de atividade, vai ficar no tempo ocioso, e aí a criança não sabe mais lidar com ócio, né? Não tem mais isso. Tem que preencher de atividade o tempo inteiro. A gente, quando a gente assistia um desenho, né? A gente tinha que esperar o intervalo comercial, né? Para daí voltar o desenho. E aí acabava o desenho, eu tinha que esperar amanhã para eu assistir a continuação do desenho. Hoje em dia não tem mais a pausa, o limite. E eu vejo que tem muitos pais que ficam muito perdidos com isso, né? Preciso preencher de atividade o tempo todo o meu filho? Ele não pode mais lidar com ócio em nenhum momento? E também tem outros fatores até neuroprotetivos mesmo, né? De desenvolvimento neuronal. Porque o nosso cérebro, ele é plástico, né? A gente tem a neuroplasticidade que ela vai se adaptando, vai acomodando as situações. Então, se desde cedo eu exponho a criança a uma série de estímulos onde ela não precisa lidar com pausa nenhuma de nada, ela não vai ter baixa tolerância à frustração. E se eu não falo não para a criança, porque falar não é um ato de amor também. Dá limite para a criança, falar não é um ato de amor. Então, se eu só falo sim para essa criança, eu mostro para ela que ela vive num ambiente totalmente permissivo. Quando ela vai para a vida real, ela não tem repertório para lidar. Sim. Porque a vida fala não pra gente, né? A vida coloca limites pra gente. Então, mais do que sim, né? Bem mais. Mais não do que sim. E aí, se eu não aprendi isso, aí há o desespero. Aí vem a frustração de verdade, que vai gerar um problema maior, né? Sim. Eu acho que uma forma da gente também entender, né? Porque acho que a gente tá tentando falar que, então a gente precisa ouvir a criança, ela precisa estar incluída nas decisões, mas existem decisões que eles não dão conta de tomar sozinho, aí a gente tem que supervisionar, interferir. O que a gente faz? Eu acho que uma maneira de entender, assim, é que tornar-se adulto ou amadurecer é você lentamente e deixando de ter suportes para lidar com determinadas coisas, né? É passar do suporte do ambiente para o suporte que você mesmo dá para você, né? E aí, a gente, quando pensa na educação e no cuidado das crianças, a gente pensa num suporte qualificado e adequado para a etapa de desenvolvimento. Então, você falou, por exemplo, que você fez uma experiência, né? Tá aqui o iPad, ele vai ficar livre e a gente vai perceber o que vai acontecer.
percebendo, você notou que ela não estava ainda, ela não tem essa possibilidade. E aí o cuidado que você oferece é você fazer por ela. Eu gostaria que alguém estivesse supervisionando minhas horas de celular. Se alguém quisesse se candidatar, eu passo o Family Link. Porque eu, às vezes, me perco. Eu tenho essa dificuldade, porque não desenvolvi, até porque a gente não cresceu, né, nesse Não era contexto, tecnológica. enfim. Então, quando entrou na nossa vida, entrou de uma vez. E agora a gente está tendo a oportunidade de, com essa geração, e entendendo esse suporte. E aí a gente vai chegando num ponto bom. Um ponto em que eu estou explicando para a criança tudo o que está acontecendo com ela. Eu estou dando para ela a oportunidade dela experimentar de outra forma. E aí eu dou uma alternativa. Mas em algum momento eu preciso ser barreira de alguma coisa. Porque a frustração também tem a sua função. Porque senão a gente vai chegar num ponto que as pessoas não vão ter tolerância. E não ter tolerância à frustração gera muito adoecimento emocional, né? Sim, exatamente. E aí vira a rigidez do passado, ela se transforma, mas ainda é rigidez. Né? Então, ainda estamos... a crítica era, vocês foram uma geração muito rígida, que vocês eram pouco flexíveis. Mas ainda não estou vendo esse cenário mudar. Ainda é uma geração com muita rigidez e pouca flexibilidade. Porque é pouco aberto para ouvir o que o outro tem a dizer. Né? Os nossos avós, os nossos pais eram pouco abertos para ouvir o que o outro tem a dizer. Nós também somos uma geração de pouco abertos para ouvir o que o outro tem a dizer. E os adolescentes e as crianças também estão se tornando essa geração de pouco abertos para ouvir o que o outro tem a dizer. É como se nada mais... não dá mais para aprender de outra forma. Sim, e aí eu achei interessante, né, que você trouxe, assim, a criança com dificuldade de lidar com o ócio, né? E eu acho que, na verdade, assim, é uma sociedade com dificuldade de lidar com o ócio, né? E a criança também, ela vai... Muito do que ela vivencia, principalmente no comecinho, é modelo. Então, eu também percebo que as famílias, no geral, têm essa dificuldade de vamos só sentar aqui e fazer nada? E aí a gente espera... magicamente, que um ser de 5, 6 anos, ele vai se tocar e ele vai falar, vou deixar o celular de lado para ficar no ócio. Né? Eu acho que isso vem muito da ansiedade, sabia? Desculpa. Porque a gente... gente acaba tendo de não conseguir ficar parado, porque parece que... Tá perdendo que tempo. não pode perdendo, mais. que não tá, e a gente acaba não conseguindo, a gente lidar com o ócio, né? Eu tenho uma parte nas minhas aulas, que é volta calma, que eu chamo, no finalzinho, eu sento com eles lá pra dar uma acalmada pra eles voltarem pra sala. E a gente faz esse bate-papo, sabe? E eles relatam muito. Poxa, professor, né? Eu tô em casa, mas meu pai não deixa mexer no celular, mas aí o que eu faço? O que eu tenho que fazer? E a criança tem muita criatividade, gente do céu, né? Hoje com um pedaço de papel, com um cabo de vassoura, você faz muita atividade. Então ali eu tento descobrir, né? Qual é a forma que podemos desenvolver isso e eles passarem os pais, e depois volto com um relato muito bacana. Nossa, professor, verdade. Eu brinquei muito hoje com meu pai, a gente inventou brincadeiras desse jeito, daquele jeito, e fluiu. É porque é uma dificuldade que as crianças têm também de inventar a brincadeira, né? Sim, muitas. E o pai também, viu? A gente querendo não porque fica enferrujado, mas aí o pai já entra junto ali, toma aquele certo cuidados, envolve a mãe, diz que envolver o vô, a avó, é muito bacana. Eu já atendi criança que falou, eu não sei brincar de massinha se não tiver forminha. Cadê as forminhas? Meu Deus! E aí eu falo, não, vai brincar de massinha raiz aqui. É assim, ó. É só enrolar. É verdade. Sim. É bem interessante também a gente pensar isso, assim, que no conflito geracional a gente fica, na minha época, tudo bem, resgata as brincadeiras da sua época, apresenta. Porque eu vejo também que as crianças, assim, no geral eles ficam, ai, que tédio. Mas aí você vai fazendo, você vai aproximando. Pode ser que faça sentido, para algumas pode não fazer. Mas as brincadeiras, o resgate das brincadeiras antigas é uma coisa muito interessante. Tem um documentário maravilhoso, fica aqui a indicação para todo mundo. É do Instituto... esqueci o nome do instituto, mas o nome do documentário é Território do Brincar. Eles apenas filmaram no Brasil todo cenas de crianças brincando. O documentário inteiro é cenas de crianças brincando. E eles organizaram por categoria de brincadeira. São brincadeiras que atravessam diversas culturas. Aí tem desde uma menina que tem uma casa da boneca gigante até crianças brincando com a boneca de espiga de milho, né? Que legal. É belíssimo. É 1 hora você contemplando. E aí a mensagem que fica é assim, como brincar... Quando a gente permite esse ambiente de tranquilidade, se a criança está tranquila, se ela está entediada, em algum momento ele vai
surgindo. Mas a importância do adulto favorecer que isso surja. Apresentar. Você pra tem que eles, né? apresentar, tem que ter Exatamente. material, né? Então, às vezes, a gente produz, né, no consultório alguma coisa. Eu gosto muito de pintura em tela com as crianças. E aí a criança leva toda orgulhosa para casa e a mãe fala assim, nossa, eu não sabia que você pinta. Compra tela e tem em casa e ofereça. E aí alguns falam, mas eu já comprei, ele não quis. Tudo bem, deixa ali, né? Ou então faz junto, Tem né? que ter um Faz estímulo junto. também, né? E eu falei pra vocês quando a gente conversou, a minha maior dificuldade, não sei se é a maior, mas é uma das maiores dificuldades na maternidade é brincar. E eu sei a importância disso totalmente, mas é uma luta, assim, interna minha, porque brincar pra mim é um sacrifício. Que provavelmente eu não brinquei, não tive esse estímulo, enfim, mas assim, brincar. E eu sei que quando eu brinco, tudo que eu pedi pra ela, ela faz. Se eu pedir pra ela lavar a louça, minha roupa, arrumar a casa, não importa o que for, ela faz. Porque é muito bom, né? É um momento comigo, legal e tal. Só que eu tenho muita dificuldade. Então, assim, eu tento todas as coisas do mundo, assim. Vamos desenhar? Aí eu ponho um desenho no YouTube e a gente tem que copiar, porque eu não quero me mexer. Ou então eu compro um jogo, ou então eu comprei tintas também e vou tentando diversificar. Mas é uma luta diária. E é dos dois lados, né? Mó bacana, assim. Quando você apresenta uma brincadeira antiga, a criança, nossa... mas depois se apaixona pela brincadeira. E nós adultos também. A gente pode aprender com eles, né? Tecnologia, assim, nossa, essa brincadeira tem que acabar. E eu costumo muito trazer essas brincadeiras de tecnologia para dentro da aula, na prática mesmo. Faz adaptações ali e a criança, poxa, professor, é bacana, é legal. É Mas- que eu jogo lá, é real. Um jogo real. Mas brincar é uma dificuldade em geral. Quando eu vou, os meus alunos, né, quando vão fazer estágio comigo, e aí eu falo, vocês vão ter que brincar com as crianças. Porque aí fica lá com o livro pronto, né? A técnica, Sentadinho. como é que eu aplico tal coisa? E aí tem muito. A queixa recorrente dos meus estágios, nas minhas supervisões, é: ai, professora, mas eu perguntei pra criança como é que foi o dia dela, como é que foi a semana dela. Ela só fala que tá tudo bem. Ela não fala nada. Acabou. Ela não trouxe queixa. Aí eu falo, sim, Ela você não tem que pode sentar falar. no chão, meu bem, e brincar com a criança. Você tem que brincar. E acho que a gente, né, talvez também por conta da pressão da produtividade, a gente foi convidado ou obrigado, né, a deixar a brincadeira de lado muito cedo, né? Então era de bom tom, né, que você com Nossa. seus 12 anos, você já não brincasse mais. Eu não brincava. Porque você, também não, eu doei Eu era, todos os meus tipo, brinquedos. Sou Exatamente. mocinha, eu não brinco. E a minha irmã, ela tem 1 ano de diferença. E ela brincava, assim, de se jogar. E eu ficava, ai, que horror, eu não brinco. Eu era assim. E aí todo mundo que fazia me reforçava, me elogiava. É. Falava Você assim, era comportada. que legal que a Priscila é Ô, comportada. Pri, você falou, relatou aí, o modo de transmitir para a criança, né? Cada um tem sua fase. E eu dou aula pro 1º ano até o 5º ano, por exemplo, até o 7º ano até. Eu saí do 1º ano, eu saí do 5º ano, na sala do 5º ano, quando eu vou pro 1º ano, já tem que mudar a chavinha, aquela respirada. É onde que eu já entro brincando que eu tropecei, a criança já dá risada, elas vêm abraçar. Então, o tratamento é diferenciado mesmo. A Cada criança. fase, não tem jeito. E é isso, ela já é mocinha, já é muito madura, tem que ser adolescente logo, tem que crescer logo, ter responsabilidades. Mas a gente tem dificuldade em brincar, porque eu acho que a gente tem dificuldade até em se divertir, de uma certa forma, né? O adulto tem dificuldade em se divertir, porque aí a gente aprende até qual é o jeito certo da gente se divertir. Sim. Eu não posso passar vergonha, fica muito preocupado, né? Sim. Com o olhar alheio, olha. com o julgamento. Tem um jeito certo. Então, eu tenho que me divertir dentro de um lugar confortável e eu não posso brincar no chão, não é divertido também? Sim. Outro documentário. Desculpa, mas hoje os Eu documentários estão na minha cabeça. eu quero todos. Chama Tarja Branca, outro documentário maravilhoso também. Eles falam como que é a brincadeira do adulto, né? De novo, é um documentário observatório, então eles pegam manifestações culturais do Brasil, que são adultos que participam, como, por exemplo, aqui em Mogi, a gente tem toda a Festa do Divino, por exemplo, tem uma série de manifestações culturais. E eles vão contrapondo com o que isso tem de diferente de uma criança brincando. Sim. Se fantasiar, o que tem de diferente? Muito bom. E aí eles chamam de Tarja Branca porque os entrevistados vão falando desse momento que nós estamos do adoecimento emocional,
usando muita tarja preta, né? E de ser esse resgate do brincar na vida adulta, uma tarja branca para você se reequilibrar emocionalmente, né? É uma dificuldade, porque eu acho que a gente setorizou, então a brincadeira ela vai até um certo ponto. Para as meninas, principalmente, assim... a menina teve a primeira menstruação, acabou suas brincadeiras, acabou. Joga tudo fora. É abrupto, é um corte, né? Para os meninos isso se estende um pouco mais, mas chega uma hora também que é feito esse corte. E como adultos a gente perde um pouco o acesso, mas brincar é uma linguagem, é uma forma de comunicação. Quando a Pri fala de atendimento, né? Aliás, para quem tem curiosidade, atendimento de criança não é a criança contar da semana dela. Não, a gente brincar. brinca. E na brincadeira as coisas emergem, né? Sim, a criança reproduz tudo no brincar. Então, todas as situações que ela não vai falar pra você. Então, veja bem, a minha semana foi complexa por conta disso, disso e disso. Eu tô com um problema no trabalho. Eu tô com problema na escola, um colega me mordeu, e aí eu tô com dificuldade de lidar com ele. Não é assim que a criança faz. A criança vai reproduzir por meio do brincar. Porque o brincar, como a Fabiola colocou, é uma linguagem. Então, é uma expressão. Então, eu vou reproduzir situações diversas que eu estou sentindo por meio do brincar. A gente aprende muito pela brincadeira, né? A gente se expressa muito, aprende muito. Quando a gente faz um desenho, por exemplo, é uma expressão artística, mas que é algo que é interno, é em mim, não é out, né? Não é uma reprodução de algo externo, é algo que está em mim. Então, seja um sentimento, seja um pensamento. Então, quando eu tô lá construindo o faz de conta é super importante, porque aí vai exercendo a criatividade, a imaginação e até para transpor essa subjetividade que a gente tem hoje, né? De pegar uma situação e a gente conseguir discutir sobre ela sem estar vivendo de fato, é uma habilidade de abstração que ela começou lá atrás, né? No pensamento concreto, né? Quando ela vai pro lógico. Então, quando eu pego uma bonequinha e eu pego um carrinho e eu ando e eu falo que de repente aquele carrinho é um corpo de bombeiros e é um bombeiro e ele vai salvar um gatinho na árvore e aí eu falo que esse microfone é uma árvore e aqui tá o gatinho na ponta. Isso eu tô trazendo pro simbólico situações diversas para daí isso virar abstração em algum momento. Então, é importantíssimo. E um gatilho que eu tive de mudar a educação da Valentina, como eu educava ela, foi brincando, ela com a boneca. E aí ela ia pôr a boneca pra dormir e ela falava, "Xiu, dorme, agora é hora de dormir." E eu, comer, vai comer tudo, eu não quero saber. Aí eu... E ela tinha uns 3 anos e eu... Aonde ela tava vendo isso, né? Quem é essa mãe? E aí eu comecei a identificar como ela me via e não sei nem se eu pensei a mãe que ela seria, não foi nem isso, mas soube como tratar uma criança. E era assim que ela estava sendo tratada. Eu falei, não. Vamos mudar isso aí. E eu só consegui realmente mudar, digamos assim, quando ela estava de 4 para 5 anos. Então, assim, até eu identificar, eu ter acesso a informações sobre outro tipo de educação, porque para mim não existia. Eu realmente não sabia, não existia outra forma de educar. E aí demorou ainda 1 ano e pouco até eu conseguir mudar a forma de ver a criança, né? E a criança reproduz tudo. Tudo. Uma coisa, ó, dica pra vocês que têm filho, gente. Eu ouço isso sempre, que é achar que a criança é surda, sabe? Achar que a criança não ouve. E aí fica, ele tá falando coisas que eu não falei perto dele. Ele não tava lá. Ele tava brincando, ele tava dormindo. Não, ele estava acordado, anotando tudo aquilo que você tava falando. A criança é muito sagaz. Pensa assim, o seu cérebro hoje, sobrecarregado de informações. Se alguém fala o seu nome, pode estar longe de você, na hora você vai desligar todas as chavinhas pra focar no que tá falando sobre você. A criança é igualzinha, só que sem a memória RAM cheia, que igual a nossa. Então, ela tá ainda construindo memórias, então ela tem muito mais espaço no cérebro dela pra receber informações do que a gente. Então, ela vai ficar atenta a tudo. E tem ainda mais um ponto. Além dessa capacidade neurológica melhor, a criança ainda não conhece o mundo. Sim. Então, ela está prestando muita atenção para ela fazer o mapeamento dela do que é o mundo. Então, ela está vivendo as experiências, rastreando, entendendo e criando crenças, percepções, né? É muito relevante. E assim, é desrespeitoso com a criança você falar dela na frente dela. Como se ela não estivesse ali, gente. Isso é falta de respeito. Não, mas ele tem 2 anos, ele não fala, mas é falta de respeito. Você não faz isso com outra pessoa, né? Então, você precisa tratar de um assunto que não é adequado para ela ouvir, que ela ainda não tem repertório.
não faça isso na frente da criança. Isso serve para falas, isso serve para comportamentos, né? Pra filmes, séries, Tudo. vídeos. A criança precisa ser respeitada e se você entende que não é adequado para ela, você que não apresente, né, na frente dela. Eu sei que é difícil porque nós somos crianças. Eu lembro que uma coisa que minha mãe sempre fala assim, a gente almoçava, nós não podíamos falar, mas nós tínhamos que ficar no assunto do almoço da família. Então, a gente sabia da fofocaiada da família tudo. Quem brigou com quem, a tia que não sei o que lá. Mas não podia falar. A única vez que a minha mãe... a única vez que a minha mãe me agrediu na vida, porque eu não era uma criança que apanhava, foi uma vez que eu dei uma opinião em mesa de almoço de domingo. Eu levei um tapa, assim, que eu não esqueço desse dia. E aí eu lembro que ela falou, você está aqui, mas você não pode falar, porque isso é assunto de adulto. E eu ficava, por que eu não posso brincar, então, né? Então, essa é a importância da gente também lembrar que a criança tá ativa ali, Essa né? parte de criar momentos, né? Criaram momentos na minha vida para seguir até essa carreira. Quero até mandar um abraço aqui para a professora Beth. Ela foi fundamental na minha carreira. Então, ela criou momentos lá atrás, nas aulas dela, que é onde eu acabei me apaixonando. E é isso que eu procuro hoje também. Criar momentos para as crianças diferentes, que eles possam levar para fora da escola. A gente fala para fora do muro, né? E transformar isso que eles aprenderam ali e, como diz, passar para os pais e viver esses momentos também. Os pais, porque brincar é tão bacana. Teve uma vez que uma propaganda que isso já faz bem. Gente, fui fazer um passeio com as crianças e era terra, era subir a montanha. Aí, mãe, professor, eu vou me sujar, minha mãe, não vou brincar não, que eu vou me sujar, porque senão minha mãe vai brigar comigo. Eu falei, não, pode falar, pode brincar, pode se sujar, que fala que o professor que deixou. Isso já faz bem, né? Então também tem esse bloqueio do pai, mas o pai vai entender também, pode ter certeza, mas a criança fica um pouquinho bloqueada. Então, criar esse tipo de momentos para eles é fundamental lá na frente. E acho que a questão do movimento e da alimentação também, né? Que a gente escuta muito isso, né? De, meu filho não se alimenta bem, né? O meu filho não quer fazer nada, não quer fazer nenhuma atividade física. Mas aí você faz, né? Porque é espelho, né? A criança vai ver assim, o meu pai não se movimenta. Por que eu preciso me movimentar? Preciso desse espelhamento. Alimentação, mesma coisa. Meu filho só come miojo. Quem compra miojo na sua casa? Ele rouba do mercado? 5 anos a criança indo lá comprar, não tem como. A não ser que seja aquele menino, né, que comprou, acho que 100 McDonald's no Sim. iFood, Ai, no eu celular vi, da mãe. Deus. Pois cuidado aí. Ai, gente, se a E gente cuidado puder... com o celular. Até só um parênteses. Eu já atendi uma paciente que, vendo compra online da mãe, ela comprou uma boneca que custava R$1.000 na época, a boneca. Porque ela viu, a mãe foi fazendo compra na frente dela, e aí ela foi lá. É só clicar no botãozinho da direita. A boneca chegou na casa dela, ninguém sabia de onde tinha surgido a boneca, depois que a mãe foi ver a fatura lá de R$1.000 a boneca. Gente. Cuidado com o celular. Acho que a gente poderia até já deixar um gancho para fazer um episódio só sobre telas, porque com crianças, né? Como administrar, porque... Acho que com adultos também, acho que serviria. Bastante. Porque eu acho que tem isso, né? Muitos pais falam, eu não vou comprar um celular pro meu filho porque eu não quero que ele fique muito exposto. Aí empresta o dele próprio sem nenhum tipo de filtro, restrição. Filtro, e aí a criança acessa o que ela quiser e compra uma boneca de A gente R$1.000. começou a desmame de telas em casa, né? Estamos aí no meio do caminho. Só que eu tenho que ouvir dela. Ela falou, mas e você? Quantas horas tem de uso no seu celular? E eu pensando, vai ter sua conta. Aí eu falo pra ela, tá, mas eu trabalho com isso. E ela, ainda assim, é muito. E eu, tipo, que argumento? Numa educação tradicional, você fala, não é da sua conta, tome um tapa e cuida da sua vida. Mas se eu tô tentando educar ela pra que ela não use, eu não posso ser a pessoa que a minha informação não te interessa. Sim. Óbvio que eu não mostrei, porque também, né, tem que ter o limite ali. Justifiquei algumas coisas, mas realmente, eu sou muito viciada em telas, e, enfim. E aí é o espelhamento, né, que a Bri falou. Ai, gente, se deixar, a gente faz aqui uns 3 episódios, nosso tempo fluiu bem. Mas pra gente encerrar, vamos deixar algumas sugestões pra quem tá ouvindo a gente. Feriadão, hoje é sexta-feira, feriado de Dia das Crianças, talvez você tenha mais tempo aí com seus filhos. Vamos deixar algumas sugestões, assim, do que pode rolar de bom nesse final de semana? Bom, nós temos muitos parques na cidade, né? É um lugar muito bom para você praticar uma atividade, brincar com o seu filho, brincar e brincar. Em casa, dentro de casa. Eu amo tabuleiro.
Tabuleiro também sim. é uma ótima opção, sabe? Mas enjoei desse tabuleiro. Você muda as regras do tabuleiro, né? Você fica 2 rodadas sem jogar. Não. Faz 10 polichinelos, né? Então, tabuleiro é uma boa opção. Tabuleiro adulto friendly. Tem a regra, a gente joga sentado. O bom que é sentada, eu também adoro. Mas mas a tabuleiro. gente muda as regrinhas, né? Dá um Bota salto, os pula, polichinelo. Põe os polichinelo. polichinelo ali. É bacana, você vai ver, né? E não deixam de brincar, não importa a idade. Muito bem. E você, Fabi? É exatamente isso, gente. Uma coisa que eu aprendi, que o Dia das Crianças é uma data super comercial, né? E é óbvio que as crianças esperam um presente, é legal que a gente dê, porque fica uma memória. Mas fazer um dia especial, sabe? Pra falar que, assim, esse dia é seu, é legal. Assim como a gente faz com o Dia das Mães e o Natal. Mas mostrar pra criança que ela é especial. É essa lembrança que fica. E, assim, o especial é sentar e brincar e ouvir a criança e dar atenção pra ela e falar, jura, que legal, mostrar interesse pra ela. É essa memória que vai ficar. E eu queria até usar o exemplo do Mirso de verdade, porque as coisas que ele estava falando aqui em relação às crianças, eu tenho certeza que muitas crianças procuram ele pra o tio legal, a pessoa que vai aconselhar, o que ele pode se abrir. Por quê? Porque ele é a pessoa que entende a criança, que brinca, que dá atenção e respeito. E para os pais também terem essa atitude, porque é assim que você conquista a confiança da criança e que ele vai chegar e contar o dia para você e querer estar com você. Como eu imagino que muitas crianças é a aula preferida, entendeu? Porque ele é a pessoa legal na vida daquela criança. Então, pra gente ser a pessoa legal na vida da criança, a gente também tem que ser um pouco tio legal, não só a mãe que vai cobrar, o pai que vai cobrar. Tem que abrir essa margem para ser legal. E acho até uma outra sugestão em relação a isso, que quando a pessoa, seu filho, né, tiver o tio legal, a tia legal, que você se dê bem com essa pessoa e que você não dispute espaço. Pelo amor de porque Deus. é importante que você confie nas pessoas que seus filhos confiam. Sim. Né? Se for uma pessoa ruim, claro, você vai modular essa situação. Mas se for alguém que você vê que traz uma boa referência, um bom exemplo, não disputa espaço, né? Que legal que seu filho é amado por outras pessoas, Exatamente. né? Então, respeite essas pessoas e tenha essas pessoas por perto, né? Porque é a rede de confiança do seu filho. E muito obrigada pela participação de vocês. Nós temos Obrigada a vocês. mimozinhos da... Olha só, gente. Chique. O nosso bloquinho de anotações para Muito vocês anotarem os obrigada. processos de vocês. Muito obrigado, amei. Adorei. Também tem aqui uma lembrancinha pra vocês. Obrigada. 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 Ai, gente, eu não trouxe nada pra ninguém. Você bem. trouxe. Você trouxe Você. conhecimento. Muito. Trouxe muito bacana. Eu mando depois. contribuições. Peraí que eu sou curiosa, eu vou ter que ver aqui a ordem. Ai, que delícia, eu adoro. Ó, gente, que delícia. Boticário, patrocina a gente. Manda mimos. Rural fruta. Ai, que delícia. Delícia. Obrigada, Miss. Obrigado, também amei. Muito obrigada, então, pelo episódio. Pri, Foi deixa você maravilhoso. sua dicasinha de aproveitar o feriado com as crianças. Faltou nós duas. Tá, a minha dica, bom, como uma pessoa bem nerd, né? A minha dica é leiam para os seus filhos, tá? Boa. Se você não tem o hábito de leitura, desenvolva o hábito de leitura com o seu filho, né? Então, escolhe um livro gostoso para vocês dois aproveitarem a história, porque aí vai exercitar a imaginação, vai melhorar repertório verbal, né? Para a criança aprender a se comunicar. Então, minha dica é leia com seu filho. E você, tem muito livro Fá? bom, né? Muito. Tem livros sensoriais, então não interessa a idade. É bebezinho, tem livro para bebezinho. É mais velho, tem livro com história, com enredo. Olha, o que eu vou deixar de dica é você contar histórias da sua família para as crianças, né? Porque é muito legal para a criança ela ter essa dimensão, né? Das gerações, de como foi. E é um momento também de você se apresentar. Talvez se apresentar como criança, contar histórias de você como criança, que gera muita conexão. E nesse tipo de reunião brasileira que a gente costuma fazer nesse domingão, né? Geralmente rola um momento de contar histórias, então também é uma forma de conexão muito boa com as crianças, né? E eu acho até que, só pra gente finalizar, é legal que a criança veja que você é um adulto vulnerável também. Você Sim. tem as suas vulnerabilidades. Isso é muito importante. Porque se você passa o exemplo só de perfeição, é isso que a criança vai espelhar, né? É isso, temos um episódio lindo, gente. Muitíssimo obrigada. Se deixasse, a gente ficava aqui mais umas 3 horas, né? Uma Concordo. delícia falar Uhum. disso. Muito obrigada, Obrigada a gente. Como a Sim. gente Eu que encontra agradeço. vocês nas redes sociais, enfim, deixa aí o recadinho pro pessoal. @FabiBubu, BUBU.
Se você jogar em qualquer lugar, você vai achar alguma rede aí, é minha. E você, Miss? Meu @ professor Misso. TikTok No e Instagram. no Instagram. Muito obrigada. E a gente, você encontra no @me conta seu processo, também em todas as redes. Se inscreve aqui no canal do YouTube, por favor, Siga e dá a essa gente. força. Siga a gente e nos acompanha para saber os próximos episódios. Tchau! É isso, tchau, tchau, gente. Tchau.